Olá pessoal, nós vimos em mensagem anterior o milagre que Jesus realizara da cura de um cego. Agora vamos acompanhar um interessante interrogatório do cego que tinha sido curado. No livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 13, nós encontramos o seguinte relato: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Ser pecador não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ser feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Veja que nesse relato, nesse interrogatório, nós podemos verificar a dificuldade das pessoas aceitarem os milagres que Jesus fazia e continua fazendo até os dias de hoje, porque existe um coração duro naquela época e existe hoje também. Em quase 7 bilhões, cerca de 7 bilhões de habitantes, quantos creem em Jesus hoje em dia? Muitos creem, não tem dúvida. Porém, existe uma dificuldade, uma barreira muito grande de aceitar a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e os milagres que Ele realizou e continua realizando em nossas vidas. Você crê em Jesus? Faz muito bem. Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas também. Creio profundamente que Deus fortalecerá a fé daqueles que já possuem e aqueles que ainda não têm será despertada neles. Que Deus te abençoe abundantemente e até a próxima.